se reunir aqui em nome de Jesus, como ele sempre disse, quando um ou mais se reunir, ele estaria aqui. Então a sua presença se faz e vamos aproveitar da presença do nosso irmão e através das palavras do nosso amigo Ricardo, que veio lá de São Carlos, né, com tanta boa vontade, que abramos os nossos corações para ouvir as suas palavras. E assim, só gostaria de dizer que no próximo sábado nós vamos fazer uma roda de conversa aqui no centro sobre a questão da diversidade, neurodivergências, acessibilidades no centro, como o centro tem o papel de receber, né, e como deveríamos receber. Então, eu convido a todos, e principalmente aqueles que se interessam pelo tema, para vir dar sua contribuição, vir conversar com a gente, para a gente buscar alternativas e também conhecimento de como nós, né, como centro, possamos abrir as portas também para essas questões tão importantes em voga hoje na nossa sociedade. Então, eu convido a todos, será no sábado, às 16 horas, a gente vai estar encaminhando, né, via Instagram, Facebook, as informações, mas vocês se sintam convidados e vocês poderão fazer perguntas as pessoas que estarão aqui nos ajudando e nos orientando, ok? Então, vamos acalmando os nossos corações, tranquilizando a nossa alma. Vamos deixando agora todas as nossas preocupações de lado. E por alguns instantes, Senhor, estamos aqui para alimentar o nosso espírito da água que descedenta, da água que alimenta e que fica em internamente em nós. Que possamos, Senhor, neste dia, estar convosco, partilhar da sua companhia e nos fortalecermos com a coragem que o Senhor nos ensinou, de que aquele que obedece e confia no Pai estará sempre amparado e protegido. Que possamos, Senhor, ter a coragem necessária para enfrentar as experiências tão necessárias a nossos espíritos e que saibamos aproveitar dessa escola em que hoje estamos, para que um dia possamos retornar ao plano espiritual com uma experiência e com tudo aquilo de nossas ações que deixamos aqui na Terra, que seja sempre de trazer a alegria no coração de nossos irmãos, de ir até as necessidades de cada um e poder dar a nossa pequena contribuição como irmão que somos. E assim, nesse ambiente de paz, de harmonia em que nos encontramos, em que a espiritualidade de luz prepara o ambiente, que conhece as nossas dores, as nossas aflições e traz o lenitivo, o remédio necessário a cada um. Que saibamos ser gratos pelo dia, que assim seja. Ricardo, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Bom dia, bom dia. Agradeço novamente a casa pelo convite, para que a gente possa
fazer algumas reflexões acerca do espiritismo e de cristianismo. E o tema que eu escolhi para tratar aqui com vocês é um tema que vai fazer uma correlação com uma espécie de medicina mediúnica e que trata também dessas questões que estão ligadas a distúrbios, transtornos e o quanto que isso tem relação com as nossas escolhas, as nossas condutas e a questão de vidas pregressas e a vida atual. Tá? Esta parte aqui, influência do organismo, a gente pode entender através de uma via de mão dupla. Eu posso entender a influência que o organismo recebe do espírito, mas também eu posso fazer o entendimento do quanto que, ao tratar bem ou mal o meu organismo, eu acabo influenciando e marcando o meu espírito, não é? Na verdade, é o corpo extrafísico que nós chamamos de perispírito, não é? Que é uma espécie de intermediário entre o espírito, que é luz, e o nosso organismo. Então, existe sim uma matéria, mas esta matéria é de uma outra natureza vibratória. Portanto, eu vou partir aqui do princípio do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, que está ali na parte das leis morais. Kardec faz a seguinte pergunta aqui aos espíritos superiores. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? E resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, esta parte aqui que eu destaquei, ela é fundamental para que a gente já possa começar a refletir a respeito do que significa esta tal natureza espiritual, não é? Então, a matéria é o envoltório simplesmente colocado, mas o espírito, ele conserva esses atributos e leva para o corpo. Tá? Vamos guardar isso daqui, porque daqui a pouco eu vou fazer o caminho inverso. Aí ele continua perguntando: as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Aliás, é interessante notarmos que em vários momentos, quando nós observamos a relação do encarnado para o desencarnado, estar em um corpo físico, geralmente é feita uma metáfora de cárcere, cadeia, de que o espírito goza de completa liberdade em seu sentido pleno, em sua essência espiritual, quando desligado do corpo. Tanto que, ao dormirmos, né, durante o nosso sono físico, nós temos um vislumbre do que seria esta liberdade plena em que o espírito pode exercer todas as suas faculdades. Portanto, entendam que o corpo, ele não deixa de ser uma barreira ao desenvolvimento pleno de todas as nossas potências espirituais. É interessante notarmos que no item ligado aqui à loucura, que é do capítulo 7 aqui, nós entendemos perfeitamente que muitas pessoas que abusaram das suas qualidades intelectuais no passado, não é? Fazendo um mau uso dessas potências, voltam com algum tipo de demência, algum tipo de dificuldade, e a gente percebe claramente isso com uma espécie de, não vou dizer punição, mas de resgate. Por quê? Porque esta potência, ela foi mal usada. E o que é mais interessante é que os espíritos dizem que essas pessoas têm essa noção. Elas têm esta genialidade que vem de conquistas anteriores, mas que foram mal empregadas, e elas percebem que existe uma amarra, existe alguma coisa que impede delas exercerem plenamente a sua capacidade, exatamente por conta dos equívocos passados. Então o corpo aqui enfraquece pela grosseria da matéria as nossas faculdades espirituais. Então, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz. Então, é esta a relação. Continuando. Pode-se induzir
da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais, reparem que ele inverte aqui a pergunta, não é? A inversão aqui se dá como uma espécie de causa e consequências avessas. Ele está dizendo o seguinte: então, quanto mais alto a pessoa alcança aí, digamos, voos intelectuais e morais, isso tem a ver com o desenvolvimento de tais órgãos? Não, é o contrário. Tá? O caminho, no caso aqui, é do espírito para a matéria. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E quando a gente fala dessas faculdades têm a ver o quê? Com a nossa essência, com as nossas conquistas e também com os nossos erros. Então a gente tem que entender faculdades espirituais, digamos, o conjunto de nossas existências, ou então o conjunto do momento em que nós estivemos na espiritualidade e realizamos conquistas, progressos, ou às vezes tropeçamos nos próprios erros. Tudo isso tem a ver com faculdade espiritual e que depois se espelha no organismo. Portanto, a relação é essa daqui, ó. Faculdades espirituais têm a ver, estão conectadas com a noção de desenvolvimento dos órgãos. O caminho, então, aqui é do espírito para a matéria. No entanto, há uma outra pergunta aqui bem interessante que Kardec faz para os espíritos, que a gente vai fazer um caminho que é quase o inverso. Olha aqui. 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito. Então o espírito ele é totalmente responsável por o desenvolvimento das faculdades, e isso espelha totalmente nos órgãos? Não sempre, né? Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Portanto, agora ele fez um caminho que é bem interessante notarmos, não é? O caminho é esse daqui. Nós temos, evidentemente, uma influência do espírito que se dá no corpo. No entanto, há também uma influência do corpo no espírito, não é? Então aqui, ó, nós temos sim uma influência da matéria, e é por isso que quando nós falamos de evolução espiritual, não existe evolução espiritual se você se descuida completamente do corpo. Eu preciso, de certo modo, levar em conta, ter em minha responsabilidade, que nós não somos proprietários desse corpo. Isso aqui é uma concessão divina, e quando nós desencarnarmos, nós iremos prestar contas do que nós fizemos com esse corpo. Então é muito interessante notarmos essa relação aqui, do tanto que o espírito influencia o corpo e o tanto que o corpo influencia o espírito, não é? Aliás, até a questão de ânimo, não é? Eu tenho um amigo que era atleta de alta performance, triatleta, e um cara metódico, e ele anotava sempre tempo, velocidade média, massa magra, o quanto que ele conseguia subir peso. E um dia eu estava conversando com ele, e ele tinha cadernos com tudo isso anotado. Ele percebeu uma relação de momentos em que ele estava brigado com o filho dele adolescente, e os tempos eram piores. Então veja como essas questões emocionais estão ligadas diretamente ao corpo. E nós temos também o oposto, o quanto que o corpo também pode definir o nosso espírito, até o nosso ânimo, as nossas emoções e as nossas decisões. Há um estudo clássico na psicologia, para quem depois quiser ter um livro chamado Subliminar, a influência do inconsciente no cotidiano. Ele é de um físico, esse livro, mas é fácil de encontrar. Em que ele faz a citação de um caso bastante conhecido da psicologia, que aconteceu em Israel. Os psicólogos de lá tentaram determinar o que movia a decisão dos juízes em relação à tal da saidinha para o Dia das Mães de alguns presos. Então, eles pegaram diversas decisões desse juiz para ver o que estava determinando na decisão este indulto, não é? Este perdão temporário para que ele visitasse a mãe e depois retornasse ao cárcere. E eles não encontraram uma relação.
Não encontraram assim uma questão de esse crime aqui é mais grave, esse aqui é menos grave. O que eles encontraram foi uma coisa mais interessante. O que eles encontraram foi uma questão de horário. E eles perceberam que os juízes tendiam a ser mais rigorosos entre 11 e 11h30 da manhã. E eles eram mais indulgentes no período das 3 e 3h30 da tarde. E eles não entendiam muito bem isso. Porque neste momento, às 11, entre 11 e 11h30 da manhã, os juízes eram mais rigorosos e eles não davam a liberdade provisória para os presidiários visitarem as suas mães. E depois, à tarde, eles davam a chance, eles aumentavam a probabilidade de liberar o preso para visitar as mães. Fome. Não é? Portanto, quando você tiver que discutir alguma coisa séria com alguém, não faça com fome, porque isso evidentemente influencia o nosso ânimo, não é? Daí a importância de merenda em escola pública, porque quando a gente está com fome, absorver as coisas não é do mesmo jeito. Daí a importância de, se você precisa de um concurso ou uma redação para algum vestibular, você precisa de 2 corretores, não é? Um corretor do Enem, ele corrige das 7 às 7. São 120 redações por dia. Imagina se a sua é a última que ele vai corrigir. É bom que tem um outro, né? Porque questões subjetivas acabam entrando às vezes na questão da objetividade. Portanto, reparem que isso daqui não deixa de ser um ciclo simbiótico, não é? Tanto que se nós pegarmos aqui diversas ideias que estão ligadas aqui à medicina oriental, ao taoísmo, existe sempre um equilíbrio entre forças opostas que compõem o universo, né? O Yin Yang diz claramente isso, não é? Nós temos razão, emoção, fé, religiosidade, espiritualidade, corpo, matéria e espírito. Portanto, nós temos que levar em conta que esta questão de evolução não é unicamente espiritual. Eu não posso me descuidar do meu aparato fisiológico, pois essas lesões, elas não se contêm apenas no corpo físico. Muitos têm uma visão, às vezes um pouco infantil, de acharmos que aquilo que nós realizamos em nível orgânico, quando nós desencarnamos, fica ali, não é? Eu posso fazer o que eu bem entender com o meu corpo físico, não é? Isso não é verdade. Infelizmente, nós sabemos que estas lesões, elas permanecem no campo perispiritual. Portanto, a gente precisa entender que as consequências vão muito além do atual corpo que nós possuímos. Um exemplo, tá? O abuso de drogas faz com que numa próxima existência eu volte com sequelas mentais gravíssimas. Então não se encerra no nosso único corpo. Isso infelizmente continua. Aí aquilo que a gente planta, a gente colhe mais adiante. Por isso que nós precisamos tomar uma postura de cuidado em relação também ao corpo. A questão do crescimento espiritual também tem a ver com esta manutenção do próprio corpo. Kardec faz o seguinte comentário, depois aqui deste tópico, influência do espírito. Ele diz o seguinte, se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. É muito interessante, porque quando eu comecei a entender o espiritismo, eu saí do catolicismo. Em 2010 eu comecei a estudar e aí eu não saí mais do espiritismo. Então eu tinha uma visão que não era essa. A minha visão para alguém que era um gênio, alguém que era um artista fora do normal, era que eu não conseguia entender completamente o porquê aquela pessoa tinha esta questão. E geralmente eu tinha um atributo de pensamento muito parecido com essa, como se os órgãos, sei lá, o cérebro fosse mais desenvolvido, mas eu não entendia por quê. Eu achava aquilo muito injusto. Eu achava aquilo muito injusto porque provavelmente todo mundo aqui estudou com alguém que não fazia muita coisa e ia muito bem. Não é? Eu tinha um amigo que fez ensino médio comigo e ele sempre chegava atrasado na aula de física. E quando ele chegava atrasado, ele dormia ainda. E no final da aula o professor passava um desafio. Ele acordava no desafio e ele acertava o desafio.
eu penava para entender aquela matéria e eu não acertava o desafio. E eu achava aquilo tão injusto. Aí depois, quando eu comecei a entender que as faculdades espirituais permanecem conosco e, como disse Jesus, é a cada um segundo a sua obra, eu comecei a entender perfeitamente que isso é o que é o mérito dele, é uma conquista própria. Então, quando a gente observa alguém que tem uma capacidade ímpar, singular, que está acima da média, eu posso alcançar isso? Claro que eu posso. E isso é o maior incentivo para que a gente continue estudando sempre. Nada se perde. Esse papo de que o cérebro não aprende depois de uma determinada idade, isso não existe. A gente consegue aprender sempre, independente da idade. Portanto, a gente não pode parar de estudar. Tanto que toda esta bagagem que agora a gente conquista, ela permanece conosco e depois, numa próxima existência, isso fica na forma de intuição e tudo começa a destravar muito mais facilmente. Portanto, os gênios, os artistas aqui que são fora do normal, eles fizeram isso por mérito próprio, não é? Eles plantaram e eles estão colhendo. E isso está ao alcance de todos nós. Eu quero citar aqui um médico espírita, que é este senhor, o Paulo César Frutuoso. Ele é autor de diversos livros, tá? Isso aqui é um podcast, ele participou deste podcast aqui, que é de uma médica também. O Pod People, ele é um podcast de medicina, tá? Ele trata de diversos assuntos. O Paulo César Frutuoso, ele é trabalhador espírita em um hospital espiritual lá no Rio de Janeiro, chamado Casa de São Luís. Daqui a pouco eu vou ter mostrar uma foto aqui. E ele trata desse assunto aqui, medicina mediúnica do futuro. Esse podcast tem aproximadamente 2 horas e 10 minutos. Tá? E é interessante que ele está conversando com uma médica. A médica, provavelmente alguns conhecem aqui, é a Ana Beatriz Barbosa. Ela é famosa, ela tem vários livros, Mentes Ansiosas, e é dela esse podcast, né? Ela é médica, ela foi professora da UFRJ, é professora aposentada. Ele é médico, mastologista, cirurgião oncológico e também foi professor da UFRJ. Aliás, a Ana Beatriz Barbosa foi aluna dele. E ele é um trabalhador dessa casa espiritual aqui, ó, o Lar de Frei Luís, que fica encravado. Eu não vou lembrar agora o nome do morro lá no Rio de Janeiro, mas dá para perceber aqui que é um lugar totalmente cercado de natureza, não é? E isso não é coincidência. Aliás, o trabalho é favorecido pelas energias dessas plantas aqui. A casa de Lar de Frei Luís, ela é interessante porque ela tem diversas frentes de trabalho. E o guia do Paulo César Frutuoso é um médico alemão chamado Friedrich von Stein. Esse médico é alguém que tem algumas dívidas, porque numa encarnação anterior ele foi cirurgião nazista. E o que é mais interessante é que nesta casa aqui eles têm 500 crianças, e essas crianças, de acordo com o Friedrich, falando para o Paulo César, eram crianças judias. E agora todos eles que estavam ligados ao rancor de um passado bastante trágico, agora estão na malha do amor, em recuperação. Veja que interessante. Veja como não existe coincidência, não é? Como disse Einstein, Deus não joga dados, não é? Então tudo tem aqui uma relação. O que é interessante é que em diversos casos aqui, o Paulo César, aqui durante o podcast, ele conta alguns casos para a gente entender essa questão da doença com a nossa noção de débito espiritual. Ele vai dizer aqui o seguinte, tá? Estamos habitando um planeta de provas e expiações e muitas vezes a doença funciona como um remédio ou freio a nossas atitudes. E ele dá alguns exemplos. Ele dá um exemplo de uma pessoa que se apresenta nesse hospital e ele está em constante diálogo com o guia dele, que é o Friedrich. E chega uma pessoa cheia de pelotões, né? Que é o melanoma, a câncer de pele, que em estágio inicial é bastante tratável. E aí eles fazem um tratamento lá da medicina espiritual. Os médicos se materializam lá, é um hospital bastante peculiar. E em determinado momento, o Friedrich se aproxima dele e fala: você está vendo isso, Paulo César? Essas manchas aí? Sim, eu estou.
Você queria saber, você tinha me perguntado antes, né, o porquê que essa pessoa veio dessa maneira. Esta pessoa, na época da Idade Média, vilipendiava de leprosos, humilhava, maltratava leprosos. E agora veio assim. Então, vamos entender o que ele está dizendo aqui através de uma explicação que o próprio Paulo César vai dar. Ele vai dizer aqui o seguinte: fica claro que aquilo que você faz, e que leva ao sofrimento do semelhante, retorna e fica impregnado no seu corpo extrafísico, no perispírito, tá? Então reparem que os nossos erros morais ficam marcados neste campo extrafísico, no perispírito. De modo que, vou dar um exemplo, tá? O espírito superior, quando olha esse espírito, um espírito, digamos que contém erros, ele vê de longe se a pessoa é homicida. Está ali, está marcado, ele consegue ver claramente isso. Tá? Muitas vezes você vai precisar de um corpo físico no futuro para que funcione como aspirador das impurezas alocadas nesse corpo extrafísico e corrija as deformações que você promoveu em si próprio. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo claramente para nós o seguinte, ó, vê de novo aqui. Você vai precisar de um corpo físico, por quê? Porque nós machucamos o nosso perispírito com as nossas atitudes não tão nobres, e isso fica marcado, não é? Eu vou precisar resgatar. E como é que eu vou fazer para me limpar desta mácula, desta mancha moral? Eu vou precisar de um corpo que vai vir com alguns defeitos, porque esse corpo vai virar uma esponja. É isso que ele está dizendo, uma esponja de equívocos e erros que eu cometi em um passado delituoso, tá? Alocadas nesse corpo extrafísico. Então fica lá, só que não tem como tirar. E como é que eu vou tirar isso? Através de uma nova existência para corrigir essas deformações que nós promovemos em nós mesmos. Então, é basicamente essa relação aqui que nós percebemos quando fazemos um estudo um pouco mais aprofundado. Os erros morais depois se transformam em doenças físicas. E esses erros morais, eles não são apenas ligados a essas questões que eu acabei de falar, mas pode ser também deterioração do meu próprio organismo, não é? Cometendo excessos. Portanto, a gente precisa vigiar, como disse Jesus, vigiai e orai, para que a gente possa fazer a manutenção da moderação, não é? E saia dos excessos, porque os excessos têm um preço, e esse preço ecoa além desta vida, tá? Aí ele dá um outro exemplo que é bem marcante. Ele disse que ele chega no hospital, uma mãe levando a filha de 30 anos numa cadeira de rodas, tá? E ele já percebe de longe que ela é toda deformada, tá? Aí eles perguntam para a mãe o que é que a filha tem. Ela diz que ela tem isso daqui, ó, síndrome de Larsen. Tá? Uma descrição rápida do que é a síndrome de Larsen. É uma doença genética rara, coincidência de 1 em 100 mil, caracterizada por luxações congênitas das grandes articulações, pulso, não é? Cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, causada por mutações no gene da filamina B. O tratamento foca na correção ortopédica das luxações e estabilização da coluna. Não tem cura. Você pode dar uma qualidade de vida para o paciente, tá? Mas infelizmente é algo que provavelmente alguns já viram aqui, esse tipo de doença, não é? Porque as deformidades fazem com que a pessoa fique meio que destroncada, não é? É uma aparência que às vezes nos choca. O Frederic se aproximou do Paulo César e falou: você está vendo, Paulo César? Essa aí foi nossa cúmplice. Antigamente. Ele, o quê? Ele falou, nós fomos torturadores. E ela também, nessa época era um homem, e era nosso cúmplice. E ele já ficou ali meio chocado. E continuou o trabalho. Aí depois ele foi para casa. Ele ficou curioso. E ele começou a estudar tortura na Idade Média. E ele descobriu um método de tortura que era bastante comum.
nesta época, que era amarrar as pessoas pelas costas, erguer, suspender, e a pessoa se quebrando inteira, soltando tudo aqui. E aí depois amarrava a perna numa roda, né? E arrebentava. Vocês entendem a similaridade da síndrome de Larsen com este erro lá de trás, como torturador? De novo, eles estão dizendo aqui para nós que os erros morais, eles ecoam e depois se transformam em doenças físicas. Então vejam as consequências de atos nossos que são falhos e baixos. Nesse livro aqui, ele é muito interessante, do Carlos Resina, Evolução para o Terceiro Milênio. Tem uma parte, é um estudo em que ele pega trechos do Leon Denis, do Kardec, do Emmanuel, do André Luiz, e tenta fazer aqui um compilado a respeito de saúde mental, física e espiritual. Ele vai dizer o seguinte aqui no trecho: corpo e perispírito, fluidos. O corpo é considerado um produto ideoplástico do espírito. É exatamente isso que eu acabei de falar. Um produto ideoplástico do espírito é que o corpo nada mais é do que uma formação que advém de nossas faculdades espirituais. Logo após a fecundação, o espírito reencarnante une-se por um cordão fluídico ao ovo e, por meio dele, influencia automaticamente a formação do embrião e do feto. Se nós pegarmos aqui as fases iniciais, né, quando há a união dos gametas, do óvulo e do espermatozoide, é tudo uma única célula, né? E aí depois você tem o quê? A divisão. Uma célula vai virar pele, uma célula vai virar o coração, e aí você tem o quê? As distinções, né? De onde vêm estas modificações? Daqui. Do cordão fluídico, que está ligado ao perispírito e que está ligado com o nosso passado. O organismo reflete o estado daquele. As doenças físicas, em suma, não passam de distúrbios do perispírito transpostos para a carne, que promove o tratamento das imperfeições do espírito em si. Nós estamos falando de um planeta de provas e expiação. Se é um planeta de provas e expiação, e quando a gente pega a maneira como Jesus se dirige a nós como doentes, não é? Faz todo sentido entendermos isso. Então reparem que essa questão de voltarmos à ideia de quando é que vem a cura é espiritual. A gente pensa em cura física, a cura ela é espiritual. É evidente que ao deixarmos esta vibração atual do nosso planeta, quando de fato, nós realizarmos a reforma íntima, a tendência é que estas doenças, moléstias, sumam, porque elas não serão mais necessárias. E no atual estágio, elas são necessárias, por conta de pequenas manutenções que nós devemos realizar em nossa conduta. Daí deriva a importante função das moléstias na vida do Espírito Eterno. Então veja a importância de ter uma doença, não é? E Jesus realizava muitas curas. É isso que é interessante. Será que não teve nenhum algum momento ali que ele não ficou do tipo, será que eu devo curar essa pessoa? Porque curar essa pessoa, o que eu vou fazer? Será que ela vai entender que a cura nada mais é do que o resultado de uma má postura, de uma má conduta? E talvez tirar essa dificuldade faz com que ela tenha outra queda. Merece em vista disso o corpo espiritual o nosso cuidado. Olha aí de novo aqui a acentuação desta ideia. Eu preciso cuidar também do meu corpo físico. Ele é uma concessão da bondade divina em vista de dificilmente o nosso comportamento torná-lo um direito por méritos adquiridos. Então, ele está dizendo que ninguém mereceu o corpo. É que Deus é bom dar para a gente o corpo para que a gente possa resgatar mais facilmente os nossos débitos passados. Assim recebemos-lo, o corpo, ajustado às nossas necessidades evolutivas, porque os mentores da esfera superior produzem nele, atuando sobre os cromossomos, as alterações indicadas para a nossa futura melhoria. Então reparem que nós estamos todos aqui num plano de dificuldades, não é? Em busca o quê? De uma cura espiritual. De uma cura espiritual através do quê? Destas doenças que aparecem para todos nós, não é? Todos nós temos.
O perispírito é constituído de matéria, porém caracterizada por outro estrado vibratório. Ele poderá ser lesado e mesmo mutilado com amplas perdas de substância em face da persistência na prática do mal. Então, reparem, olha o que a persistência no mal faz. Faz com que constantemente o meu perispírito seja lesado e mutilado. Então olha como isso aqui persiste e depois volta em algum tipo de distúrbio. E aí, se cometermos suicídio com um tiro no peito, o perispírito ficará ferido e ensanguentado por longo tempo. Aliás, para quem leu o clássico Memórias de um Suicida, não é? O Camilo Castelo Branco, ele dá um tiro na têmpora. E aí a gente percebe ao longo do livro, né, que eles têm a sensação por anos na espiritualidade deste tipo de ação inconsequente. Se tomarmos um cáustico para suicídio também, terá uma lesão na faringe. Tem uma escritora espiritual chamada Vera Lúcia Marinzec, que é que ela escreveu Violetas da Janela. Ela é a fundadora do meu centro espírita, eu fiz coen com ela. E ela tem um livro muito interessante chamado Tudo Tem Seu Tempo. Tem um caso idêntico de uma pessoa que volta com uma grave lesão na faringe, e aí isso aqui é consequência exatamente de uma abreviação do tempo dela de vida. Se nos apossarmos do alheio, as mãos ficarão como garras. Então agora aqui é uma parte bem moral, não é? Pessoas que roubam, as mãos ficarão como garras. Sabe o que eu queria? Eu queria que essas pessoas que roubaram o INSS tivessem um vislumbre do que vai ser a vida depois na espiritualidade. Eu acho que elas não iriam roubar. Eu queria que eles vissem qual vai ser a consequência do desvio. Quem tira a verba de um hospital público. Porque não vai ser simples. Não vai ser nem um pouco simples, não é? Então, quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Bom, vamos pressupor o seguinte. Que você não seja espírita. Aliás, não tem problema nenhum. E que você não acreditou em nada disso que eu falei, mas você acredita no Evangelho. Eu vou mostrar um trecho do Evangelho aqui, muito interessante, de Lucas 5, que Jesus vai dizer exatamente o que eu acabei de falar. Olha aqui a passagem. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, né? Porque havia aqui a ideia de que um anjo descia nessa água desse tanque, e quando a água se mexesse, você relasse, você receberia a cura. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, mas ele não conseguia chegar porque ele não conseguia se mexer. E ele nunca chegava. Aí detalhe, tinha que ser o primeiro a chegar nas águas, né, para você receber este dom. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui eu pulei uma parte, porque acontece o seguinte, aí ele realiza esse milagre, não é? Só que é no sábado, não é? E sábado é um dia em que você não pode trabalhar de acordo com a lei mosaica, aqui, o costume da época. E Jesus, logo depois de realizar esse milagre, ele sai e as pessoas ficam alvoroçadas, porque querem saber quem fez isso. E é muito interessante porque a gente tem aquela postura farisaica de doutor da lei, não é? Eles não se preocupam com o milagre, eles querem saber quem foi que desrespeitou o sábado, né? Olha que interessante isso. As pessoas não querem saber, não é, do milagre, elas querem condenar quem desrespeitou o sábado. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois eles vão para o templo. Jesus encontrou no templo e disse-lhe: olha agora, esta parte aqui que é a principal. Ele encontra, né, o cara curado: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer: não cometa outro erro, para que outra moléstia não venha e que te aconteça uma coisa pior. Ele está dizendo o quê? Exatamente isso, que nossas moléstias derivam de uma má conduta. Ele acabou de falar isso. Tudo o que eu acabei de mostrar para vocês está aqui, ó. Jesus disse aqui neste momento. Portanto, a gente tem que buscar
uma espécie de força para que a gente alinhe o nosso caminho e que nós não cometamos mais erros, não é? Que a gente pague nossas dívidas aqui, aceitando de bom grado as dificuldades, buscando evidentemente maneiras de atenuar, não é? Maneiras de lidarmos bem com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. O corpo, ele é um envoltório que coloca barreiras à nossa expansão total das faculdades espirituais, e que a gente tenha paciência, coragem, fortaleza para passarmos por essas dificuldades. Eu vou terminar lendo aqui uma pequena mensagem da Joana de Ângeles, deste livrinho aqui, Vida Feliz, tá? Para que a gente possa aqui fechar esta palestra. Aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos de sereias que seduzem arrastando para os abismos. Se o ébrio deseja libertar-se do alcoolismo, encontra com mais facilidade quem lhe sirva um novo trago, ao invés de quem lhe dê um pão. Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizado, insistindo para que se envenene. Se o delinquente tem da reabilitação, surgem ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. É só a gente tentar uma busca de espiritualização, uma busca de endireitar o caminho, que geralmente os que não buscam, não é? Que permanecem na sombra se incomodam com quem tenta buscar a luz. E aí vem o quê? O deboche, não é lá, metido a santo, não é? Então, que a gente fique firme em relação a isso. E ela termina dizendo: tem, pois, cuidado e te mantém sadio, física e moralmente. Então, reparem, não é apenas moralmente, mas física também. Era isso que eu tinha para dizer aqui. Nós vamos encerrar, então, com uma oração. Pai eterno, Mestre Jesus, queridos irmãos do plano espiritual, trabalhadores desta casa, pedimos a bênção do mais alto, pedimos a inspiração do mundo maior, a fim de que continuemos nossa jornada, trilhando o bom caminho com muita fé, com muita esperança, muita coragem, fazendo desta existência atual uma incursão de caminho, para que de fato possamos atingir a luz. Mestre Jesus, agradecemos o dom da vida, agradecemos o domingo, agradecemos o alimento, a prosperidade, e que a tua luz continue conosco hoje e sempre. Pedimos também, meu Pai, que os nossos familiares que estão em casa, que não estão conosco, possam também receber a luz que aqui recebemos e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que o Mestre Jesus esteja hoje e sempre conosco, que assim seja, que assim seja. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.